Bem-vindo ao segundo episódio do especial Perda de Peso, Peso e Saúde, com a doutora Diana, endocrinologista, que já esteve com a gente no episódio Glicose e está aqui nesse especial. No programa anterior, a gente falou sobre conceitos e sobre ideias, medidas e referência de saúde. E nesse programa, a gente vai falar sobre quando os bons hábitos sozinhos não conseguiram administrar a situação de peso. Então vamos conversar agora com a doutora Diana. Que tipos de cirurgias bariátricas existem? Porque não existe só um tipo de cirurgia bariátrica, né? A gente divide a cirurgia em dois tipos. Tem a cirurgia restritiva, que você simplesmente restringe o tamanho do estômago, ele fica menor, então você tira só uma parte do estômago, preserva todo o intestino. E tem uma cirurgia que é desabsortiva, que você também tira um pedaço do intestino e para que o paciente tenha menos tempo de alimento no intestino para ser absorvido e a área de absorção também. Então, a cirurgia mais realizada hoje no mundo é o bypass, que é justamente a combinação dessas duas técnicas. Você tira um pedaço do estômago, tira um pedaço do intestino e faz uma anastomose em Y desses dois órgãos, de forma que o intestino fica mais curto, né? Muitas vezes você tira 2 metros de intestino, 3 metros de intestino, principalmente aquela área inicial do intestino, né? do intestino delgado, que é uma área importantíssima para a absorção. Então, o alimento passa rápido, né, por essa parte, ou nem tem muita área de absorção, e aí que vem os problemas relacionados à cirurgia. Quando você tem só uma cirurgia que é restritiva, você só tira um pedaço do estômago e preserva todo o intestino, é uma cirurgia que tem menos efeito colateral, né? A pessoa não sofre de diarreia, de dumping, que é a hipoglicemia, porque a comida passa rápido. A ansiedade que ela está acostumada a comer um volume grande e não consegue, porque ela come uma parte daquele volume e já se sente entupida. Exatamente, o objetivo é esse, é não ter espaço no estômago para ela não conseguir comer. E você tira também um hormônio produzido no estômago muito importante no controle da fome. Um dos principais hormônios da fome é um hormônio chamado grelina, que é produzido no estômago. Então, e ele dá fome, então esses hormônios estão altos. Quando você sente o cheiro da comida, você já tem um pico de grelina. Quando você está em jejum, você tem aumento dos níveis de grelina. Esse hormônio atua no cérebro para fazer você comer. Então, quando você tira um pedaço do estômago, você reduz um hormônio super importante da fome, que é a grelina. A cirurgia que é só restritiva, a gente indica muito para as pessoas jovens, porque ela tem um tempo de vida muito longo e ficar tomando vitamina. Existe um perigo de você tirar o intestino, que são as deficiências vitamínicas, que são para sempre. Anemia, deficiência de vitamina B12, ferro, cálcio. Então, isso é a parte desagradável da cirurgia de bypass, porque a pessoa fica dependente de uma série de vitaminas a vida inteira e, às vezes, ela sofre com diarreia constantes, né? O intestino ele fica muito mais suscetível a manifestações, digamos assim. Voltando ao ponto que você falou antes, o nosso corpo sempre tende a brigar para restabelecer a situação anterior. Então, na hora que você faz uma intervenção o seu organismo vai entender aquela violência e vai tentar brigar contra aquilo, para restabelecer a situação. E vai se adaptar. Mas tem uma guerra nesse caminho. Tem uma guerra, tanto que essa cirurgia só restritiva, que você tira só que é a cirurgia de capela, que você tira só uma parte do estômago, é a cirurgia que tem maior recidiva. Então, as pessoas, depois de alguns anos, não precisa ser muito não, 2, 3 anos, voltam a ganhar peso. Por quê? Porque o estômago volta a dilatar. Porque se ela não muda a cabeça e o comportamento, aquele hábito compulsivo, e o que ela faz? Como ela não consegue comer volumes muito grandes, ela come o tempo todo. Então, é muito comum a pessoa tomar sorvete toda hora, ela fica quase que com um canudo o dia inteiro ali para fazer aquela nutrição integral, né? Então, ela dá menos efeito colateral, dá menos hipoglicemia, dá menos diarreia, dá menos dumping, porém, dá menos deficiências vitamínicas, porém, ela tem uma chance de recidiva maior, né? Eu estou com uma paciente assim agora, operou tem um mês, parou, ela perdeu 10 quilos e parou de emagrecer. E acabou de fazer cirurgia bariátrica, que é a do estômago, né? E o médico falou, olha, eu quero que você faça o bypass. Ela estava com medo, né? O bypass, que é a mistura dos dois, é a que tem melhor resultado a longo prazo, é menos chance de recidiva, é a cirurgia mais feita hoje em dia, por conta dos seus resultados, você pode até entrar em remissão de diabetes, mas ela tem esse inconveniente, que algumas pessoas passam a ter diarreia, deficiências vitamínicas e hipoglicemia.
Agora, na busca de não chegar nesse quadro, e numa indústria que é bastante grande e criativa, de best-sellers de dietas da moda, de produtos que você compra na farmácia, às vezes na banca de jornal, e tem, por exemplo, chás emagrecedores. Qual é a opinião da ciência, da endocrinologia, sobre essas ofertas que prometem soluções rápidas e baratas? Não existe milagre nessa área, né? As pessoas até querem isso, buscam a facilidade, mas geralmente essas terapias que promovem essa facilidade e esse milagre, elas são as terapias mais perigosas na maioria das vezes. Então, a gente tem medicamentos que são aprovados no Brasil para tratamento de obesidade. Existe uma lista aqui, tá? Agora, as terapias alternativas, que envolvem chás, acupuntura, aromaterapia, fitoterapia, shakes, gomaguar, cromo, uma série de suplementos, elas não conseguiram mostrar eficácia no tratamento de obesidade, justamente porque é um mecanismo que vai voltar. Então, para você recomendar como medicamento ou uma opção para emagrecer, você tem que provar que aquilo ali é eficaz. Né? Muitas dessas substâncias, elas até nem fazem mal. Quer dizer, se quiser fazer acupuntura, aromaterapia, isso não vai te trazer nenhum risco. Porém, isso não vai ser eficaz. Você pode estar sendo enganado, jogando dinheiro fora, perdendo seu tempo, mas a gente sabe que isso não é eficaz. Agora, tem um efeito placebo nisso. Então, né? Eu queria fazer a conexão, porque recentemente a gente teve a série Placebo. Eu sei. Entra o efeito placebo na endocrinologia? Eu acho que o efeito placebo entra em todas as áreas da ciência, da saúde, né? Quando você acredita, a chance disso funcionar ela é muito grande. Então, você tem, às vezes, a pessoa toma um chazinho, na hora ela fala, passou a fome. Porque tem algo de psicológico na fome também. Tem muito psicológico. Muitos desses alimentos até fazem você evacuar mais, né? Limpa um pouco o intestino, isso dá uma sensação de que você está um pouco desinchado, né? Mas o efeito placebo, ele acontece com todas as drogas, que a gente fala de droga quando fala de medicamento. Quando você tem um grupo que testa a medicação, no grupo placebo, ele acha que está tomando remédio, porque é cego, e ele também está recebendo a mesma orientação, olha, você precisa fazer dieta e tudo. Só o fato dele ir no médico, isso já tem um impacto no tratamento, para começar. Então, o médico, ou o nutricionista, ou o profissional de saúde, o aconselhamento, a conversa, a motivação, isso promove uma motivação grande o suficiente para a pessoa acreditar que aquilo que ela está fazendo vai funcionar um pouquinho. Pelo menos ela se engaja mais na mudança de estilo de vida. Talvez até a decisão de ir ao médico é constatar que existe um problema e que eu preciso de ajuda. Exatamente. E quando ele chega a esse ponto, olha, eu vou no médico, eu preciso de ajuda, ele já está querendo. Então, sempre vai ter algum efeito. O difícil é fazer esse efeito ser sustentado a longo prazo. Então, por isso que a gente fala que não é eficaz. Quando a gente fala que uma medicação é eficaz, é que você tem que manter aquele efeito por um determinado tempo. Não adianta você tomar um chá verde hoje, fazer xixi a beça e amanhã. E depois de amanhã. Até porque o truque fácil é desidratar, né? Exatamente. Fazem você perder muita água e você tem a sensação que você perdeu peso, você se sente menos inchado. Exatamente. Mas não é uma situação que se sustenta, porque o organismo vai tentar reter aquela água. Então, tem suplementos como cromo, gomaguar, óleo de coco. Isso não faz mal, mas a gente não tem eficácia. Agora, tem substâncias que são perigosas. E aí eu acho que vale a pena o alerta. Tem alguns tipos de chás que podem ser hepatotóxicos. Teve 2 casos recentes, de uma atriz, uma cantora, e de uma outra paciente que morreu com hepatite fulminante por conta de chás emagrecedores. Então, isso, inclusive, recentemente, a Anvisa trouxe um alerta, e a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia em relação a isso, e tem medicamentos que são perigosos. Por exemplo, recentemente, agora acho que menos, estava uma dieta da moda do HCG. As pessoas estavam tomando um hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio produzido pela placenta na mulher que está gestante, e o pessoal estava tomando para emagrecer. Esse hormônio, ele tira um pouco a fome, por isso que a mulher tem náusea no início da gestação. Só que a gonadotrofina coriônica, ela aumenta muito o risco de trombose. E as pessoas não faziam ideia que estavam tomando um hormônio, que é caro. A gente usa a gonadotrofina coriônica para induzir, para o tratamento de fertilidade.
Então, existe no mercado, tem para vender, é uma medicação utilizada na endocrinologia, até pelos ginecologistas, mas são utilizados para induzir fertilidade, tratamento de fertilização, e que tem todo um controle em cima disso, né? E muitas pessoas estavam tomando direto para perder peso, né? Até porque tem uma circunstância, quase todas as drogas, de que elas são testadas, todas têm algum efeito colateral, mas os benefícios superam os danos. Exatamente. E aí tem as bulas de remédio que ninguém lê, mas nada é cirúrgico e pontual, que eu preciso resolver essa dor de cabeça. Tá bom, você vai resolver a dor de cabeça, mas pode ser que isso te aumente o apetite, pode ser que isso te aumente, diminua o sono. Então, eu acho que na aplicação de droga, a importância de ter orientação médica é de que um profissional avalie o paciente do quadro dele específico e qual é a medicação adequada, onde os benefícios serão superiores aos custos de efeitos colaterais. Exatamente. E é isso que faz a gente escolher o remédio, a condição individual, de risco maior ou menor, né? Então, você tem os efeitos esperados na medicação, os efeitos colaterais, e a balança tem que sempre pesar para o benefício. Na medicina tem esse ditado, né? O médico não deve causar mais danos. Se você não puder curar ou tratar, pelo menos você tem que confortar. Agora, aumentar o risco, jamais. Isso é má prática médica. Diana, de quem nos acompanhou até agora, nessa conversa esclarecedora, que não está no quadro de obesidade em qualquer nível, mas que se preocupa com isso, quais são as boas práticas para te encontrar no pedal, mas não te encontrar no consultório? Melhor coisa, pedalar mais, sempre, né? Não existe segredo, né? Eu acho que sempre procurar dormir bem. Olha, dormir, assim, o ciclista dorme pouco, porque tem que acordar de madrugada, então isso é um problema, porque quando você suprime o sono, você aumenta o seu apetite, aumenta a fome, aumenta os produtos inflamatórios, isso é um perigo. Então, a gente precisa também, assim, a saúde, ela não envolve só dieta e exercício, você tem outros aspectos também. Então, ter um bom descanso é fundamental. Não trocar a noite pelo dia também, porque não é só a hora que você dorme, mas a quantidade de horas que você dorme, mas o momento do sono, isso influencia na produção dos hormônios ao longo do dia. Existe um ciclo circadiano normal, fisiológico. Se você desregula isso, tudo vai por água abaixo. Então, dormir bem, descansar bem, evitar o estresse, porque isso também aumenta a fome, aumenta a obesidade, aumenta a resistência insulínica, aumenta a pressão. O estresse é um dos grandes problemas do século. Se mexer mais, não é só o tempo que você está em cima da bicicleta, mas ser mais ativo ao longo do dia. Na verdade, o ficar sentado hoje é o cigarro do mundo atual. Porque com a história da pandemia e os hábitos de videoconferências e home office... Mudou demais, exatamente. As pessoas ficaram muito mais sedentárias e a gente deve limitar o tempo de ficar sentado. Tem trabalhos que falam que você não pode ficar mais de 30 minutos sentados. Não é à toa que os relógios atuais, eles apitam para você atingir uma meta de ficar em pé. A cada 30 minutos o relógio treme para você, olha, está na hora de você levantar, porque só o fato de você movimentar da cadeira, você já ativa a musculatura da perna e isso já melhora alguns índices inflamatórios. Ter uma alimentação rica em vegetais coloridas, né? Onde você vai ter uma diversidade maior de alimentos com antioxidantes. Então, aquele prato que todo nutricionista fala, colorido, com muita verdura, legumes, mas não um único legume, né? De preferência vários, equilibrado, com carboidrato, com proteína, com verduras, legumes, evitar o açúcar refinado de modo geral. A gente não precisa deixar de comer carboidrato, mas o açúcar refinado, ele sempre traz um risco maior, né? Tentar comer a quantidade que você gasta. Então, você pode comer saudável, mas se você comer muito, você talvez ganhe peso, mesmo que você coma coisas saudáveis. Então, isso também é muito comum. A pessoa fala, nossa, mas eu só como fruta de noite, eu só como coisa saudável. Mas qual a quantidade? Se ela come muito mais do que ela gasta, ela pode ganhar peso, mesmo que ela coma só fruta ou muitos legumes e tal. É óbvio que os legumes, eles têm uma concentração de caloria menor, né, comparado aos alimentos refinados, mas a pessoa pode estar comendo excesso de carne, excesso de peixe, excesso de queijo. Queijo é uma coisa muito calórica também. Ou uma pequena dica que eu já ouvi é dos líquidos, se você conseguir substituir nas refeições um suco de fruta saudável por água, você já tem um ganho importante de algo que nutricionalmente você não está perdendo, mas que é calorias. Aí você fala, mas suco de fruta não é saudável? Claro!
é melhor você comer a fruta, né? Mastigar, ingerir a fibra. Você sabe que dos alimentos, assim, das substâncias ingeridas, aquelas que têm maior relação com o risco de obesidade e diabetes, são as bebidas com caloria? São as bebidas açucaradas, sweetness beverage, são os maiores vilões atual, porque elas são praticamente invisíveis, né? São calorias vazias, muitas das vezes nem tem nutrientes, assim, um refrigerante, etc. E ela acrescenta uma carga calórica muito grande no dia a dia. Então, se a gente pegar, por exemplo, um suco de laranja, um copo cheio de suco de laranja, aquele suco da fruta mesmo, ele tem ali 6, 7 laranjas e dá uma quantidade de calorias de 280, 250, é igual uma Coca-Cola em termos de calorias. E talvez se você fosse pegar a fruta, você não ia consumir 6, 7 laranjas. Exatamente. E aí o ciclista acaba o pedal, ele pega aquele jarra de suco de laranja, toma tudo de uma vez, ainda come um pãozinho, já bateu a cota do dia. Já está atrasado, tem que voltar. Já está atrasado, ele tem que voltar para a bicicleta. Então, é melhor ele comer, né, e beber a água. Doutora Diana, muito obrigado. Foi um prazer ter essa série especial aqui na Gregário. Segunda vez, e espero que outras que a gente vai estar junto aqui, trazendo conhecimento e informação para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, para mim é um prazer e pode contar sempre.